Bem-vindos ao nosso InteractCast, ao seu podcast de negócios, tecnologia e desenvolvimento industrial. Hoje nós trazemos aqui mais uma convidada muito especial, que nós temos aqui também uma amizade com ela, a Márcia Romano. A Márcia, que faz parte da InMotion, diretora comercial da InMotion Eventos, e é uma empresa que faz grandes eventos focados em vários setores. Márcia, tudo bem? Tudo bem, Fábio. Muito obrigada aí por me convidar, né? É uma honra para nós, para a InMotion Eventos. E estou aqui à disposição para a gente começar esse nosso bate-papo. Bom, para começar, explica um pouquinho para a gente, Márcia, um pouco sobre sua carreira, qual é a sua formação, como que você começou no ramo de eventos, antes você teve alguma outra atuação em algum outro segmento, como é que é a sua história? Então, minha história é longa, minha carreira também, né? Comecei aos 18 anos Eu vou resumir, tá? Porque é bem extenso, mas eu vou resumir. Eu trabalhei numa empresa familiar com móveis, né? Não tem nada a ver com eventos, mas participava de eventos na época, UD na época, enfim, então já assim, não é nada que não era familiar, né? Aí depois disso eu saí do segmento, enfim, e trabalhei depois na sequência tive uma loja de móveis infantis, e depois eu fui trabalhar com uma empresa de estandes, né? Trabalhei em uma marca grande de móveis também na época, enfim, tinha essa Isso tudo em São expertise, Paulo, não é tudo em mesmo? São Paulo. Aí eu acabei entrando na M3 da família Alcântara Machado, que foi uma escola para mim, né? Entrei começando entrei na Compacta para vender estandes, e aí apareceu a oportunidade de eu trabalhar na área comercial de um evento deles focado em rótulos, em 2005. Então eu estou nesse mercado há 20 anos, segmento de rótulos, né? Eu saí um pouco, fui vender motocicleta. Nossa, você é bem eclética. É. Fui vender motocicleta, depois tive uma passagem, voltei para a M3 depois em 2010 e saí em 2017, mais ou menos, que fui para Francal Feiras, onde eu atendia 6 feiras de negócios deles, né? A grande maioria das feiras da Francal são B2B, né? Sim. Então eu me familiarizei, tinha um evento que eu gostava muito, focado na cadeia produtiva de borrachas, e eu me achava ali, achava ótimo, assim, trabalhar com as empresas. Enfim, eu tive a escola da Alcântara Machado e a escola da Francal, que foi muito importante. Sim, então esse know-how que você tem de eventos vem exatamente porque você já atuava aí com empresas que organizavam esses eventos e B2B, sempre, né, nessa área, tratando com empresas. Não exatamente, sim, sempre atendendo as empresas, né, fazendo a área comercial para vender as áreas, né, da feira. Mas eu participei de um evento de confeitaria em São Paulo, a primeira edição da Mara Cakes Fair, a qual o público era um varejo mesmo, tinha bilheteria. Foi o único evento que eu me lembro que eu trabalhei com varejo, né, de público, né, é o público que é o consumidor mesmo, né? Que, enfim, é diferente. Os eventos que eu faço hoje é de indústria para indústria, Sim. né? Bom, Márcia, e nesse meio tempo a InMotion surgiu em que momento? A Emotion surgiu em 2017, quando nós detectamos uma necessidade do mercado e muito mais de alguns expositores de um evento similar que me pediram, né, para eu fazer esse evento para eles, né? Eles se uniram, me lembro que foi até num evento concorrente, né, na Europa, eles se uniram e decidiram que estariam comigo, né, com a Emotion, conosco, para fazer esse evento. Aí eu lancei o evento com essa marca Flexi Labels. Ah, então a Flexi Labels, na verdade, surgiu já encomendada.
Pelo próprio mercado. Exatamente. Ela foi encomendada do mercado mesmo, né? De uma solicitação deles. Na verdade, eles funcionaram uma espécie de uma associação, sabe? Quando eles se juntaram. Uhum. E eu virei, de repente, tomei essa direção. Quando eu comecei, eu não tinha tanta expertise de fazer o evento todo, né? Eu tinha mais expertise no comercial. Mas eu me aliei a grandes pessoas, a um time muito aguerrido, um time muito competente, né, e profissional, que fez com que a gente conseguisse entregar esse evento com qualidade. Então, o diferencial desse evento já apareceu logo em 2019 na primeira edição, né? 2019 foi a primeira edição Foi a primeira e edição. já eu me lembro, eu participei aí como fornecedor de você, a gente estava lá cobrindo o evento Uhum. e era um evento internacional. Tinha tanto de público quanto de expositores, né? Sempre foi. É que a gente, como assim, a gente é uma empresa extremamente responsável, e quando a nossa responsabilidade nos ensina, né, nos leva a tomar algumas precauções. Então, a gente, quando começou a primeira edição, nós começamos no espaço de eventos do Promagno, onde tínhamos 6.000 metros quadrados de área. Então, começamos bem assim. Modesto. Não, não digo modesto, mas preocupados de não fazer algo que nós não pudéssemos cumprir. Então, Uhum. começamos com 6.000 metros, com empresas com maquinário, porque isso faz toda a diferença no nosso evento. E pessoas vêm, os visitantes vêm de fora para vir para o evento para ver esses equipamentos, que a maioria das vezes são lançamentos, né? E as máquinas em funcionamento, né? Então, todo o processo os visitantes acompanham. E a gente foi gradativamente crescendo. Então, em 2019 fizemos a primeira edição, tivemos a pandemia, que foi Sim. muito difícil. Então, deveríamos realizar em 2021, não realizamos por causa da pandemia e aí fomos autorizados a fazer o evento em 22, que Uhum. também não foi algo muito, como eu posso dizer? A gente teve não falo que é uma resistência, mas uma preocupação de algumas empresas em participar por Ainda causa por do conta da Covid. pandemia. Por causa do Covid. Ficaram com medo, porque a Tinham os direção. protocolos de higiene, né? Questão de uso de Isso, máscara, isso né? nós já fazíamos, na verdade, né? Mas o que nós percebemos é que, assim, muito do direcionamento dessas empresas vinham das matrizes internacionais, que Uhum. a grande maioria das empresas são internacionais. Então vinha já de fora, ó, não se faz evento, nananã, por enquanto. Certo, era uma diretriz deles, né? Exatamente. Então isso fez com que em 22 nós crescêssemos só 6.500 metros quadrados. E aí, quando foi agora em 24, que aí a gente acabou indo para o ano par. Então, a gente Uhum. coincide com 2 eventos internacionais, né, de grandes, né, do segmento, mas no Brasil nós somos o único e nós atendemos muito o Cone Sul, né? Uhum. Eu falo de América Latina também e Um evento falo Latam. é um evento Latam, mas é um evento também que vem muito visitante também de outros países, porque nós estamos assim, o Brasil é um país muito, é um mercado muito interessante para as empresas, né? É um país grande, né? Com uma população também, né? Grande. E então, assim, as empresas têm interesse em estar aqui. O que dificulta, e eu estive no México num evento internacional, eu percebo que dificulta um pouco, são os nossos impostos de Uhum. importação e para trazer produtos de fora. Isso eu acho que não viabiliza muito mais a participação de outras empresas em função disso. Entendi. Acaba sendo um entrave porque tem que ter uma estrutura especial, Márcia. Por exemplo, você comentou que na Flexo tem um maquinário lá todo funcionando. A feira você precisa oferecer uma estrutura mais dedicada ali para os expositores? Sim, a gente tem que tomar, assim, muitas. Na verdade, assim, em 2024, a gente foi para o Inhambi, né? Foi, assim, um risco, no sentido, porque, assim, não é que foi um risco, deixa eu me explicar um pouco melhor. O Inhambi estava em reforma, né? Eu estive em abril do ano anterior, 23, e eu olhei, assim, estava tudo no chão.
Você não tem... Eu olhei assim, gente, eles não é possível que vão entregar esse pavilhão aqui em 24. Não. Aí eu assinei o contrato e eu falei, gente, mas como é que vai fazer se não entregar? Agora eu tô vendendo a feira, não sei o quê. Não, Márcia, não existe essa possibilidade. E é um grupo, né? A GL é uma empresa francesa, né? Enorme, mundial. São os detentores também do São Paulo Expo, Sim. né? Então eles têm o São Paulo Expo e o Distrito Anhembi hoje, né? Ambos com metragens de 70 mil metros, 80 mil metros, pavilhão todo. E eu acho que o AMB ajuda demais, porque no Brasil, a gente, em São Paulo especificamente, é o maior número de feiras, né? Então, a gente está falando de perto de 4.800 feiras por ano, só em São Paulo. É mesmo? É. Esse número absurdo, É assim? grande, porque são 3 pavilhões e assim, as feiras são por mês, né? Então, outros pavilhões, Promagno também atende um X nicho, né, de mercado, de eventos que de repente não atende os pavilhões consegue ser atendido. Esses nichos de mercado conseguem ser atendidos na estrutura do Promagno, que vou te dizer que é muito boa. Nós sempre fomos muito bem recebidos lá, Uhum. muito bem recebidos. E fica meu abraço para a equipe do Promagno. E um motivo que nós acabamos mudando para o EMB foi a questão de aumentar o evento. E assim, existiam algumas dificuldades técnicas no Promagno em relação a peso de máquina, porque as máquinas são pesadas, tem um X número que suporta, porque eles têm um estacionamento no primeiro subterrâneo, e isso nos deu uma. Não digo que seja um entrave, mas assim, eu não podia crescer mais que 6 mil e poucos metros, pegando talvez o anexo mais 3 mil, mas para crescer mesmo, eu precisava de ir para uma outra estrutura, né? E aí fomos para o IMB, né? Muito contente de poder ter feito essa escolha e essa mudança. E hoje nós estamos já com 12 mil metros para a edição de 2026 e uma novidade que eu estou ampliando um pouquinho mais, né? Porque a gente já está com quase a feira toda vendida para 26. Praticamente não, dobrou já do início, Dobrou do né? início. Mas isso que é interessante, Fábio, a gente fazer um evento assim, sabe, com essa responsabilidade. Começa menor, aumenta um pouco, vai entender, o mercado vai entender a necessidade de participar, você amplia o número de empresas, aí vem uma empresa, mas meu concorrente está lá, eu preciso ir, preciso falar com esse aparecer mercado, também. falar com as pessoas, porque além das empresas venderem bastante no nosso evento, é um evento de retorno, a Flex Labels, a feira, né, a Expo, e eu dividi, né, Flex Labels Expo e Flex Labels Experience, são 2 produtos da marca, que é justamente porque são formatos diferentes, depois eu vou explicar. Uhum. Mas a feira, na verdade, o que acontece? Os visitantes, eles vão na feira, que imagina, em 4 dias, vem pessoas do mundo todo, da América do Sul bastante, a região sul é 30% do público, do nosso público, 30% Bastante. é bastante. São Paulo ganha, né, obviamente, mas é um mercado ainda no Brasil de convertedores não tão grande, né? Então, o que acontece? É muito simpático, digamos assim, da empresa estar no evento, porque os clientes ligam para as empresas e perguntam: você vai estar lá? Eu vou lá te ver, eu vou lá tomar um café. Isso é relacionamento, isso é network, isso não tem preço para mim. Eu acho que todo investimento que eles fazem, eles têm esse retorno. E tem empresa, assim, e vou te dizer que uma surpresa quando eu terminei 24, porque todo mundo quis dobrar de tamanho, porque as pessoas não cabiam no stand. Olha que Até coisa os boa. stands também estão aumentando. Aumentaram, dobraram, a maioria dobraram de tamanho. Por isso que aumentou o tamanho do pavilhão. E eu tive que refazer a planta e para relocar todo mundo de novo. Uhum. Porque as empresas que estavam não saíram e aumentaram. Então eu tive que fazer ilhas maiores para poder atender essas empresas. Consegui atender, algumas ainda vou remanejar, 1, 2, 3 empresas só, mas assim, todo mundo já comprou em 26. Eu fiz a venda de 26, compraram em 24. Eu fiz uma venda lá no meu stand, uma reserva, na verdade, que eu não faço venda lá, porque as pessoas estão ocupadas, não vão ler contrato e negociar e tal. Mas o valor para o expositor que já está, ele tem um valor diferenciado, como
retorno, né, dele poder confiar na gente, gratidão por ele participar. Então, a gente tem realmente uma diferenciação para quem já é expositor. Isso é uma coisa que não é só nós que fazemos, né? A maioria das empresas fazem um valor diferenciado para quem vai renovar. Tem um X tempo e depois a gente segue na nossa tabela normal de valores, né? Sim. Márcia, eu fiz um podcast aí recentemente com a Adriana Silva, ela também é organizadora de eventos, ela organiza um evento das indústrias, aqui regional. E ela comentou sobre uma tendência de que essas feiras de nicho, segmentadas, vieram para ficar, porque na visão dela, era uma praticidade, tanto para o expositor quanto para quem visita. Né? Você acha que isso aí é realmente uma tendência? Você acha que não tem mais como o mercado ficar sem? Eu vou um pouquinho mais além. Eu acho que não é só uma tendência. Eu acho que, na verdade, os eventos que são nichados, eles têm um retorno para o visitante, porque a gente pensa muito no visitante, tá? E para o expositor, é muito melhor, né? Eu vou trazer para a edição de 26 as embalagens flexíveis, né? Que o nosso mercado já está atendendo esse mercado também. Mas eu não quero ir por muito mais coisas, porque senão a gente perde o foco. Sim. Então, eu acho que quando você traz um evento focado, o retorno é muito melhor. Até para o visitante poder enxergar o que ele precisa lá naquele momento, né? Porque a Flex, o foco dela é maquinário. Você me perguntou até anteriormente Uhum. da estrutura para trazer, né? Realmente, a gente tem toda uma programação com os equipamentos, eles entram antes, depois entra a montagem, tem um cronograma de. E assim, é complexo, porque é um evento desse porte, as máquinas são máquinas grandes, de 15 metros de comprimento, que são as modulares, tem as Caríssimo. digitais. Depende, né? Depende. A gente tem máquinas, mas assim, os equipamentos são de ponta, né? Tudo que tem de novas tecnologias vem para esse evento no Brasil, né? É uma vitrine? É uma vitrine, é uma vitrine e assim, é o que eu falo dos expositores, né? Em relação ao investimento, quanto vocês teriam que investir no seu time para visitar todas essas empresas que vieram aqui nesses 4 dias? Se você fizer essa conta, você vai ver que realmente o investimento da feira vale muito a pena. Imagina você mandar todos os seus representantes viajar, hotel, passagem aérea, que não está barato hoje, né? E até para o exterior também, né? Para o Porque vem, exterior, vem gente de exatamente. fora, né? Vem de fora. Mas assim, a gente atende, desculpe, a gente atende Peru, Chile, Argentina, Paraguai, Colômbia, esses países são representados no nosso evento, Uhum. né? Então, é o que eu falo, eu acho que vale muito a pena, é realmente uma logística complexa, mas a gente realiza com muito êxito. Certo. Márcia, e você comentou da Experience, Flex Label Experience. Explica Isso. melhor pra gente. Nós fizemos em 2023 esse formato, que é um formato de congresso, né? E foi a primeira vez que eu fiz essa edição, né? Então foi uma primeira edição. E foi incrível. Chamava, antes de mudar para Experience, é Flexi Label Summit. Summit. Mas aí eu quis modernizar e achei que Summit é um nome interessante, mas acho que o Experience está mais hoje em alta, né? Quando a gente fala de Experience, a gente fala de uma experiência mesmo, né, para esse evento. E tanto na parte de palestras que nós temos, né? Nós temos em torno de 11 palestras. E então o que acontece? A gente traz esse evento para um formato com estandes, são bem legais estandes. A gente está. E é um evento focado em economia circular e sustentabilidade. Então, parte de nós, né, de nós como organizadores, a gente passar esse exemplo. Uhum. Então, por exemplo, nossos estandes são todos de tecido. Certo. Então, a gente não vai fabricar lixo. A montadora, quando ela desmonta, com autorização das empresas, quem quiser levar o tecido pode levar, Uhum. mas a gente pega esse tecido e a montadora fornece para as comunidades, para fazer bolsa, sacola, produtos para venda. Então, eles Iniciativa. é uma iniciativa Legal. bacana. Então, o que acontece? A gente não leva, não gera lixo.
né? Então, assim, a gente tem essa preocupação também. Esse foco que surgiu é para esse evento desse ano, do 2025? É uma tendência que vocês vão seguir para os próximos eventos? Olha, eu acho que sustentabilidade, né, economia circular está em todos os eventos, né? Eu acho que isso é uma prática das empresas, inclusive. Todas estão focadas, todas estão preocupadas, e eu acho que para a Expo também a gente traz também esse mote aí da economia circular. Só que se eu fizesse um evento, fazendo um evento focado em sustentabilidade, né? A gente acabou também trazendo um pouquinho sobre economia para esse evento. Então, eu tenho um palestrante que vai vir falando sobre inteligência artificial, né? Eu tenho outro palestrante que é de um banco importante, vai falar sobre números, estatísticas, investimentos. Então, isso também é muito bacana, né? Uhum. Então, todos os patrocinadores, ouro e diamante, trazem seus palestrantes, que estão no total de 11, porque eu fiz esse ano um horário para as mulheres de impressão, que é um Uhum. movimento, né, liderado por mulheres empresárias, donas de gráfica, e hoje elas devem estar perto de 350 mulheres, mais ou menos, acredito, que se juntaram a esse movimento. Dentro desse mercado gráfico. Desde o mercado gráfico. A gente tem algumas de flexo, algumas de offset, quer dizer, o mercado se mistura. O pessoal de embalagem, mas Ah. rótulo conversa com embalagem e vice-versa, né? E querendo ou não, esse mercado gráfico, hoje em dia, você que vai me dizer, mas é um mercado muito masculino, predominantemente. Muito masculino, muito masculino. Antigamente, nosso público, 80% que vem é masculino e 20% feminino. Eu não sei, eu não me lembro dos últimos números, acho que mudou um pouquinho, mas é muito, as mulheres, assim, é muito masculino, mas as mulheres têm entrado assim com mais destaque, digamos, né? E é um desafio para você, Márcia? Você sente alguma certa resistência ou isso aí, para você na sua carreira, isso aí é inexistente? Assim, eu não acredito que o fato de num cargo, né, de direção ter uma mulher ou um homem faça a diferença. Obviamente que com as mulheres eu tenho mais facilidade, porque a conversa é um pouco mais, não digo, é mais fácil, né? Talvez que uma entenda um pouquinho mais a outra, eu consigo ter mais abertura, então a conversa fica leve, no sentido de a gente fala um pouco da família no final da história, e aí fica um pouco bem mais pessoal, né? Digamos isso. Com alguns homens também eu tenho essa aproximação, tenho clientes muito antigos, né? Tem clientes que estão comigo desde o começo, que já falam, não, mas você não vai fazer isso. Não, mas você viu isso aqui? Me ligam e falam e pronto. Entendeu? E tá ótimo, porque eu escuto todo mundo. Eu não sou dona da verdade, e o que faz com que o evento seja um sucesso é a humildade de entender que eu tenho que fazer o que eles precisam. Porque a feira não é da Emotion, a feira são dos clientes. Se de repente eu não resolver É, não fazer mais, acabou, não faz mais. depende da A necessidade deles. Exatamente. E aí a feira tem muito engraçado, a pessoa, não, a feira não é Flex, a feira é da Márcia. Fala, gente, a feira não é da Márcia. Primeiro que a feira é de vocês, né? E segundo que a feira não é da Márcia, tá bom assim? Né? E para bom, para esse ano, então você trouxe esses palestrantes, né? Uhum. Sobre economia, sobre essa questão de economia circular, né? E Exato. sustentabilidade. No primeira versão, que era o Summit, o foco era mais de tecnologia, qual que era mais o. Não, na verdade a gente já abordou, né, a parte de sustentabilidade no passado, na outra edição, porque a gente trouxe o Marcos Iório, né, que também tem uma trajetória muito interessante em relação à parte de reciclagem de produtos, né? A gente tem a Poupel como parceiro, vai estar lá com a gente. Então, assim, na verdade, a gente focou, mas, por exemplo, as empresas de máquinas, né? A Tirama, por exemplo, é uma empresa que ela vai palestrar, que é a parte de equipamento, a Comprint também com a HP vai palestrar.
Então, eles vão passar para a gente de que forma a produção desses rótulos, também na produção, como contribui também para essa economia, entende? Uhum. Então, todos que vão vir, eles têm lá o tema da palestra, mas dentro desse tema, eles vão falar sobre toda a parte de como a produção contribui, né? O modo de fabricar esses rótulos. Isso eu estou Certo. falando de máquinas, mas tem o pessoal de papel. Tem a Yupo, né, que é internacional, vai palestrar junto com a Cagipel, que é o distribuidor deles. E eu tenho hoje comigo o Rodrigo Amaral, né, que é o nosso paraninfo, né, digamos assim, nosso coordenador da parte de de administrar essas palestras todas, né, aquele que toma conta teoricamente, né, vai estar lá no palco, enfim. E ele que vai fazer toda essa parte de coordenação, assessoria para esses palestrantes e para as empresas. Então, ele tem um trabalho bem forte aí e muito importante, né? Porque eu infelizmente, não consigo abraçar o mundo, né? Uhum. Porque é muita Sim. coisa aqui para a gente Logo no fazer. início, Márcia, você comentou sobre o mercado nacional ser um mercado que interessa muito para as empresas, né, pelas dimensões do país, né, tal. E o Summit, tá? Então, vamos dizer assim, Experience. desculpa, o Experience, é, na verdade, então ele está trazendo informação para o mercado. Ele traz informação, mas em relação, vamos supor, eu tenho aqui nesse evento duas formas de participar. Tem pessoas que vão para o evento para falar com os seus fornecedores, os visitantes. Então, eu tenho uma área de visitação que não, assim, ele se credencia gratuitamente e ele entra naquela área de exposição e ele fala com todas as empresas que estão lá, são 35 mais ou menos. Uhum. Era para a gente trazer 50, não conseguimos ainda esse ano, mas eu acredito que na próxima já teremos as 50 empresas, que é o que cabe no Rebouças, né? Rebouças tem um público aí que cabe mais ou menos 2.000 pessoas. Você fala da Flex, estamos falando de 10, 12 mil, né? Uhum. Então a Flex, você está num pavilhão, né? Diferente. Uma metragem 5 vezes maior, né? Então, assim, é um evento de menor porte, mas não de menor, como eu posso dizer, não de menor importância, entende? Certo. Digamos que ele é tão importante quanto a Expo, mas nós não temos equipamentos. Sim. Então, isso faz uma diferença, né? Porque as pessoas querem ir para ver máquinas. Uhum. Mas o que nós criamos? O Flex in Housing. É um projeto que na quinta-feira, terminando o evento, no dia 28, no dia 29, as pessoas podem se inscrever no site e aí ela vai poder falar sobre, poder visitar essas empresas que queiram levar as pessoas lá no seu demo center. Entende? Então, Entendo. nós temos algumas empresas que se interessaram. Aí a gente tem a questão de viabilizar, né, a saída, né? Uhum. E essas pessoas vão até essas empresas ver as máquinas. Isso é uma coisa bacana que a Para gente criou. complementar do evento. Porque aí a pessoa já vem os 2 dias, o mercado todo está aqui. Se ele ficar mais um dia, ele vai ver um equipamento que de repente interessa para ele. E a empresa que está lá no Experience, que está participando como patrocinador, ela tem a oportunidade de mostrar para um grupo de compradores o produto deles. Bom, Márcia, você também comentou que a Emotion não trabalha exclusivamente com evento de flexografia, né? Com esse Sim. setor. Que outros setores também a Emotion tem eventos trabalha? Então, hoje nós nos associamos a um parceiro, né, de um evento chamado Experience Cake Brasil, é no Nordeste, João Pessoa, que é ótimo quando eu tenho que ir para lá. Já aproveita para viajar. Ah, esse restaurante é muito bom, e a praia, enfim. Se bem que vou te contar que as outras 2 vezes que eu fui, não fui à praia, não deu tempo. Né? Bom, isso é uma questão. Ele está na 10ª edição, então a gente vai fazer, estamos juntos com eles para fazer a edição de aniversário, e eu estou lançando um evento chamado Expotex Américas, que é um evento no Balneário Camboriú. Olha que chato também, Nossa, né? só lugarzinho chato, né? Balneário Camboriú, um no sul e um no Nordeste. Você imagina, que delícia, né? Embora são eventos diferentes, né? De cunhos, né? São eventos diferentes no segmento, né? Um está falando de confeitaria, outro está falando do mercado têxtil. Mas assim, Márcia, existem outros eventos do mercado têxtil? Existe. Só que esse evento do Sul, do Expotex Américas, ele está focado em tecnologia e inovação.
Inclusive inovação sobre pigmentos, inclusive. Então, insumos, na verdade, é tecnologia mesmo. Certo. Ele é um pouco diferente dos eventos que a gente conhece de têxtil. Ele é um evento no centro de eventos de Camboriú. É um evento, como eu te disse, a gente começa muito com o pé no chão, a gente começa com 5.000 metros, faz a primeira edição, vai ter muito treinamento, um evento muito bacana. E aí depois a gente vai crescendo gradativamente, né? A gente começa em 27, então para você ter uma ideia como a gente toma esse cuidado, com um evento novo, mais tempo para vender, então a gente vai fazer em abril de 2027. Bem estudado, né? E lá é o polo, né, Fábio? Não tem o que No fazer. sul, né? O O mercado polo, têxtil todo lá, está em tá todo peso lá. lá, né? Grande parte. E Exatamente. tem você sente uma dificuldade de lidar assim com setores tão diferentes? Não, eu não sinto dificuldade, porque o que acontece? A maneira de conduzir é a mesma. O que eu preciso entender é sobre o mercado. Para quando eu for falar com o expositor, eu falar coisas pertinentes, né? Então, assim, eu não posso chegar lá e falar uma coisa que de repente eu não entendo. O que eu entendo é do meu negócio, né? Que é o chão, como ele faz para participar, o que eu posso oferecer para ele de solução, para ele estar lá conosco, que dê um conforto para ele. Isso, eu tenho essa preocupação o tempo todo. Eu vou te falar que isso não é só nos nossos eventos que já temos, né? Isso, qualquer evento que seja novo, ou até nos nossos mesmo também, a gente tem muita preocupação com o visitante. Ele é uma das pessoas mais importantes além dos expositores, né? Sim. E com o público e com o expositor. Então, o expositor tem que ter uma experiência, eu acho que hoje mesmo, né? Que ele vá, que seja bem atendido. O que às vezes ele tem muito mais dificuldade quando ele faz eventos internacionais, porque é bem diferente, né? A gente tem uma maneira brasileira de atender, sabe, Fábio? É Eu vi isso diferenciado? no México, é diferente a maneira, não é crítica, tá? Só estou fazendo uma observação. Eu observei no México que não é como nossos stands, sabe? Que eles fazem aquele buffet, tem a Flexo Expo, você tem Flex Labels Expo, você tem um pessoal com aquelas ninja, né, de chopp. Gente, é um negócio louco ali. Todo mundo faz coquetel ali no final do dia, embora eu vi também isso no México no final do dia, mas é diferente do nosso coquetel. Entendeu? Nosso coquetel é top. Então é muito Trata legal. bem, trata bem. Trata bem, exato. Bom, Marcia, e para promover os seus eventos, assim, você conta com algumas parcerias? Como é que funciona? Importantíssimo, né? A gente conta sim. Assim, vou te falar que as associações ajudam muito, viu? Eu vejo que lá, quando a gente faz aquela pesquisa, quando a pessoa vai se inscrever, que a gente pergunta por onde ele ficou sabendo, uma boa parte são pelas associações. Então, hoje nós temos a BIEA. A BIEA ela tem uma premiação lá no Experience, agora no dia 27, né? Que chama Prêmio Humberto Gianobili, né? Acho que está no 9º prêmio, se não me engano. Acredito, não lembro agora. E a gente tem também a Bigraf. A Bigraf ela traz também traz os bancos, né, para poder viabilizar, de repente, a compra das máquinas. Sim. Ela traz a Fiesp, enfim, ela traz várias outras entidades, né, que estão sob o guarda-chuva dela. Aí nós temos o Senai, que entra junto com a Bigraf, eles dividem lá o stand. Eu estou falando com a Bimac também, muito importante, né? Muito importante. Agora eu estou falando com a BIMEI, que é uma associação para máquinas internacionais, né? Para as importadas, que a Bimac é brasileira, né? A BIMEI é internacional. Estou falando com também uma revista e uma associação do México. Nessa feira que eu fui agora, eu consegui falar com a Label Pack, que eu ainda mandei e-mail, mas ainda não tive um retorno. Vou ter que falar com eles entre hoje e amanhã também. E a Andipac, que é uma associação muito parecida com a BIEA lá, que atende toda a América Central, ali, América Latina, enfim. Então, são essas parcerias no momento que eu estou fazendo, mas tem outras que eu ainda estou finalizando, né? Faço parceria com as revistas, né? Embalagem Marca, faço Ajuda você a falar com o público Emba nichado News, mesmo, né? exatamente. Então, assim, a Flexo em Foco é um parceiro. Então, assim, além das revistas, eu tenho alguns parceiros que nos divulgam nas suas redes sociais, né?
Então, é assim que a gente faz a divulgação através dessas entidades e parceiros, né, de mídia. Além disso, a gente tem uma agência que também trabalha conosco na divulgação, porque eu entendo que uma empresa que é organizadora e promove, né, promoção e organização. Então, vamos levar agora aqui ao pé da letra, né? Sim. Promoção. Eu tenho que promover meus expositores, eu tenho que pôr eles na vitrine, né? Então, assim, isso que a gente faz, né? E aí nós temos uma agência que nos apoia, né, com essas mídias todas. Aí eu ligo para eles, peço o vídeo, nem sempre vem na hora que eu preciso, mas eu fico lá, gente, manda vídeo, não sei o quê, a gente vai postando. É importante, é um momento que eles têm de aparecer mais, né? Assim, naquela semana, né? Por isso fazem as ações deles todos, né? Mas naquela semana é uma oportunidade que eu falei, o mercado está todo aqui, né? Então, por que não, né? Aproveita as ferramentas que nós temos, né? Que eles se unam a nós, né? No mesmo engajamento e façam a diferença junto conosco. Perfeito. Marcelo, uma pergunta delicada um pouquinho. Essa questão que a gente está vivendo da atualidade, de uma guerra comercial, tarifa para lá, tarifa para cá, isso aí você acha que vai impactar as feiras de alguma forma? É um ponto que merece uma atenção? Eu acho que é ao contrário, viu, Fábio? Eu vejo que a China mirou para a gente aqui. Então, diferente do outra edição, eu estou com uma demanda da China muito alta. E eu não quero também ter muitas empresas expositoras da China, né? Porque eu entendo também que concorre de uma forma com preço, guerra de preço, isso não é bacana para os nossos expositores. Mas tem empresas da China, tem empresas aqui no Brasil que representam várias empresas, né? Nós temos expositores que têm várias máquinas de lá. Mas tem sim, eu acho que assim, em função dessa, porque eu acredito que uma boa parte do mercado chinês vai entrar via Brasil para os Estados Unidos. Então, o que está acontecendo que eu observei? Algumas estão montando aqui no Brasil, né, Uma uma operação? estrutura para poder atender, e aí entra como empresa brasileira, CNPJ nosso, Uhum. entende? Então, eu acho que assim, de que forma impacta? Eu ainda não posso te responder exatamente essa pergunta de forma muito precisa, mas o que eu posso te dizer é que o mercado que nós atuamos, né, que é o segmento de embalagens, de flexíveis e rótulos, é um mercado do mercado consumidor, né? Você está falando que atende a indústria farmacêutica, alimentos, bebidas, né, cosméticos. Então imagina um mercado amplo demais, né? Sem contar que nosso mercado também, nosso evento, ele também recebe empresas de radiofrequência, RFID, que são utilizados nas nossas etiquetas hoje. Então, assim, é um mercado muito amplo, sabe, Fábio? Dá para explorar bastante. Então, assim, eu acho que é o contrário, né, nesse sentido, Uhum. de trazer essas empresas de lá para cá para montar, de repente, essa estrutura aqui para atender lá. Não sei se essas tarifas vão continuar assim por quanto tempo, enfim, não sei. Pode ser que eu esteja falando algo que também é o que eu Sim. estou vendo hoje, mas também não sei se está certo o que eu estou pensando, mas é o que eu estou observando, Uhum. entende? Eu estou observando isso, que a gente tem uma demanda diária ali de empresa, aumentou bastante o número de empresas da China, áreas grandes com equipamentos. Então, eles vão trazer de lá, tá? Você imagina. De olho nas oportunidades, né? Exatamente. Bom, Marcelo, a gente está chegando aqui ao fim do nosso podcast. Você quer deixar aqui os contatos, as datas Dos eventos. dos eventos, os eventos que Quero estão sim, próximos? quero sim. Então vamos lá. A gente tem a Flex Labels Experience agora em maio, 27 e 28, no Centro de Convenções Rebouças. Ano que vem nós temos a feira Flex Labels Expo, de 26 a 29 de maio. A gente está um pouquinho antes da Copa, hein? Isso é importante, fugir da Copa. E aí, para falar conosco, pode entrar no nosso site, tem um e-mail comercial, @flexlabels.com. E tem o meu celular, meus e-mails também lá no site. As pessoas podem entrar em contato. Tem o WhatsApp no site também, falar com a gente. Então, assim, a gente já tem um número fixo, pode ligar no escritório. Hoje nós estamos localizados lá na Vila Leopoldina, nosso escritório, né?
Estou aqui, ó, para receber as pessoas que quiserem entrar em contato, quiserem nos visitar, estou à disposição. Perfeito, Márcia. Bom, primeiro de tudo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para trazer aí essas informações preciosas sobre o mercado para o nosso podcast. E quero agradecer também a todos que nos acompanharam. Quero pedir para vocês colocarem aí nos comentários os próximos temas que sejam oportunos, que vocês gostariam de que a gente abordasse. E não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, porque ajuda bastante aqui no desenvolvimento do nosso serviço, do nosso trabalho. Obrigado a todos que estiveram conosco. Até a próxima. Obrigada, Fábio. Eu agradeço também. Muito obrigada.